Vamos orar mais uma vez. Pai, celebramos aqui, Senhor, a ceia do Senhor. Pai, nesse momento de adoração, nós louvamos, adoramos o Teu nome pela palavra cantada. Senhor, nós falamos contigo, Senhor, através da oração, sabendo que o Senhor está nos ouvindo e que o Senhor fala conosco também, de várias formas. Mas esse é o momento, Pai, que o Senhor também falará conosco através da Sua palavra. Amém. Abra nosso coração, abra nossa mente, para compreendê-lo, Senhor, e poder colocar em prática no nosso dia a dia. Seja assim. Que a Tua bênção esteja sobre nós. Que a Tua graça também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Estamos iniciando hoje a série dentro do Evangelho de Lucas. Tem muita coisa a gente aprender um pouco mais para fortalecer a nossa fé. Deixe já a sua Bíblia aberta aí no livro do Evangelho de Lucas. Vai lá para o capítulo 19. Capítulo 19, versículo 10. Vai ser o versículo que eu vou trazer como início, como introdução, para explicar um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas, de forma introdutória. Capítulo 19, versículo 10. De forma introdutória. E ao decorrer desses domingos, nós iremos abordar vários assuntos que o evangelista Lucas coloca no evangelho que ele escreveu. O evangelista Lucas, ele não somente escreveu o evangelho que deve o seu nome, mas também o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos logo em seguida ao evangelho de Lucas, também iremos estudar uma série de mensagens também sobre o livro de Atos. Capítulo 19, versículo 10, vai dizer assim na versão que eu coloquei, que é a NVT, coloca assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Somente isso. Somente essa parte. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Você pode repetir comigo? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Isso, vou falar agora bem devagar agora. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Isso. Esse é o tema central do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, eu quero trazer aqui o tema central que ele aborda é que Jesus é o Filho do Homem. Esse é um termo que é muito utilizado pelo evangelista Lucas. E ele veio para quê? Para buscar e salvar os que estavam perdidos. Ele veio buscar a mim e veio buscar a você também. Glória a Deus. Nós estávamos perdidos, mas ele veio para nos buscar. E não somente para nos buscar, mas para também nos salvar. Amém. É por isso que ele veio. Esse é o tema central de todo o Evangelho de Lucas. Quando você for ler o Evangelho de Lucas, leia o Evangelho de Lucas olhando por essa lente de que ele é o Filho do Homem. E por que é mencionada essa palavra, o Filho do Homem? Trazendo uma menção de lá dos escritos de Daniel. Quando Daniel, em uma revelação dada a ele por Deus, Daniel olha um homem assentado no trono e ele diz: eu vejo um homem, um príncipe, um homem que é o Filho do Homem. E a ele tem todo o poder, toda a autoridade, tudo foi dado a ele. Daniel estava tendo uma revelação ali de Jesus. Jesus é o Filho do Homem. Porque João, o apóstolo João, quando ele escreve o Evangelho de João, ele vai retratar o Evangelho de João, que Jesus é Deus, e ele de fato é. Que Jesus é Deus, ele é antes de tudo, ele é o alfa, ele é o ômega, quer dizer, ele é o início, ele é o fim. Essa é a forma que João coloca Jesus. Marcos coloca Jesus como um Senhor pragmático, rápido. Ele está ali para curar, para sarar. O Evangelho de Marcos é até muito rápido até o sinal, mostrando os milagres, a autoridade de Jesus. Você vê agora Mateus colocando Jesus, mostrando que Jesus, ele é um novo legislador.
Moisés foi o primeiro que recebeu diante de Deus a revelação e ele escreveu as leis. Mas Jesus agora é o segundo legislador. Ele não está completando o que Moisés escreveu, ele está criando novo. Ele é um novo legislador de uma nova aliança. Porque no Antigo Testamento, se eu e você pecasse, deveríamos cumprir a lei em matar alguns cordeirinhos, e toda vez que pecávamos, viesse a pecar, tínhamos que matar um animal para morrer em nosso lugar. Mas Jesus veio para uma nova aliança e ele foi uma morte perfeita. E é por isso que quando eu e você pecamos, não precisamos mais matar cordeirinhos, pombinhos e nada mais. Porque ele é o sacrifício perfeito. Ele veio para nos salvar e nos resgatar. Basta eu e você nos achegarmos a Ele, segundo 1 João 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém, irmãos? Não precisamos mais fazer sacrifícios de penitência para sermos perdoados. Basta chegar até Ele, porque a Bíblia diz que pela sua morte e na sua ressurreição, o véu se rasgou. Temos livre acesso a Ele. Basta eu e você nos achegar a Ele de todo o coração. Amém. E confessar a Ele os nossos pecados, e Ele nos perdoa, Ele nos restaura, Ele nos limpa. Amém, irmãos? Amém. O tema central é: Jesus é o Filho do Homem, aqui no Evangelho de Lucas, e Ele veio para salvar e perdoar os perdidos. Quem era Lucas? Como hoje é uma mensagem de introdução, precisamos entender quem era Lucas. Lucas não era um dos 12 apóstolos. Você pode talvez perguntar: será que ele era um dos apóstolos? Não, ele não era um dos 12. Ele provavelmente se converteu, talvez com uma mensagem do apóstolo Paulo, e ele se tornou um grande parceiro de Paulo nas viagens missionárias. Lucas era grego, de origem fenícia, grego, gentio, quer dizer, ele não era um judeu. E você vai perceber que em todos os seus escritos, diferentemente de Mateus e Marcos, Lucas, por ele também ser médico, sabia disso que Lucas era médico? Lucas, também por ser médico, ele conhecia a dor humana. Quem trabalha com hospitais, né? O Júlio, que já tem bastante tempo que mexe. O Júlio uma vez contou que foi no hospital do câncer, né, Júlio? Que o Júlio chorou. Eu ainda, nesse ponto do hospital, de ver crianças, eu nunca fui. Eu imagino que talvez ninguém aguentaria ver uma cena, ainda mais crianças, né? Sofrendo a dor de um câncer, de uma doença, que é tudo resultado do pecado. E é doloroso. Lucas era médico, ele conhecia a dor humana pelas doenças e pelos desprezos da vida. E você vai ver que Lucas, ao escrever o Evangelho, retratando toda a história de Jesus, você vai ver que o foco dele é sempre trazer à luz aqueles que são os mais marginalizados da sociedade. Ele vai falar dos leprosos, que eram rejeitados. Ele vai falar das mulheres, que naquela época, hoje, é claro, hoje melhorou muito a situação da mulher no meio da sociedade, mas ainda há discriminações, até mesmo no meio de trabalho. Uma mulher e um homem que talvez exerça a mesma função, talvez, eu acho que ainda haja empresas que paguem mais o homem do que a mulher, mesmo fazendo a mesma função. Ainda há essas situações aí, infelizmente. Mas naquela época de Jesus, as mulheres eram muito desprezadas, mas muito mesmo. E você vai ver que Lucas ele traz foco na situação das mulheres. Ele mostra aqueles que são os mais marginalizados, mostrando que Jesus veio salvar não somente os ricos, porque eles também precisam ser salvos, mas os mais miseráveis, pecadores, aqueles que a sociedade despreza, menospreza, que quando passa, olha de lado e deixa passar, deixa de canto. Aquele lá é mais um deitado na sarjeta, e a gente tende a olhar: ele está assim porque é culpa dele. É culpa dele mesmo, ele bebeu, ele escolhe essa vida, deixa ele do jeito que está. Mas você vai ver que Lucas ele traz um foco de que Jesus veio para salvar todos. Não somente o mais rico empresário, mas como também aquele que pelas suas decisões erradas vive na sarjeta. Ele veio para salvar a todos, porque todos nós estamos ou estávamos perdidos. Lucas era grego, ele sabia de sua rejeição, ele era um missionário, ele tinha conhecimento e a importância da missão de levar as boas novas juntamente com Paulo. Lucas, sendo médico, conhecia essa dor, e por isso que ele trata muito da questão de misericórdia.
E Lucas escreve essa história de Jesus para um amigo. Eu quero convidar você agora a voltar lá para o capítulo 1, por favor. Lá para o capítulo 1. Lá para o capítulo 1, Lucas 1, de 1 a 4. Essa introdução do Evangelho de Lucas vai mostrar para quem ele está escrevendo. Já entendemos então que Lucas não era um dos 12 apóstolos, que Lucas era um cristão convertido, amigo de Paulo, missionário e médico. Então já conhecemos Lucas nessa questão de quem ele era. Então, para que e para quem ele decide escrever toda essa história de Jesus de uma forma muito apurada? Veja, vamos lá, eu vou ler o texto. Lucas 1, de 1 a 4, que diz assim, muitos se propuseram, veja que Lucas está dizendo assim, muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Veja que, Renatinho está projetando, Renatinho? Oh, que benção! Profetizo que você fica entre nós. Amém? Quando a igreja é soberana, pela Assembleia, provavelmente. Legal, obrigado, Senhor, uma vez. Veja aqui o texto, eu estou usando a NVT, não sei se você consegue, a NVT, né? Beleza. Você vê que Lucas, ele ao escrever, ele escreve então, se direcionando a um homem chamado Excelentíssimo Teófilo. Alguns teólogos acham que esse Teófilo, de fato, era um homem muito importante na sociedade e que estava, ou já tinha conhecimento do Evangelho, ou ele ainda estava em processo de conversão. Mas alguns dizem também que Teófilo é um meio para dizer que é um grupo de pessoas muito seletas e cultas no meio grego. Quer dizer, Lucas estava se direcionando a alguém que tinha muita instrução. É muito importante, não é à toa que quando ele vai fazer o relato, ele está dizendo assim, olha, muitos se propuseram a escrever os relatos da história de Jesus. Ele está falando de quem? De Marcos, ele está falando de Mateus, que já tinha escrito, de João, ele está falando assim, muitos já escreveram. Mas eu decidi escrever essa mensagem de uma forma muito mais detalhada. Parece que Lucas era bem perfeccionista, né? Muito detalhada, eu procurei as testemunhas oculares. Quem são essas testemunhas oculares? Eram aqueles que viveram com Jesus em todo o seu ministério. Ele fala assim, para trazer para você, ó excelentíssimo. Ele usa esse substantivo, né? Não, adjetivo. Ele usa esse adjetivo, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. E sabe o que eu aprendo aqui? Eu acho interessante isso, no coração de Lucas. Lucas decide fazer uma pesquisa jornalística de toda a vida de Jesus para abençoar uma pessoa, um amigo. Como é bom, e aqui eu tiro um ensinamento básico já da introdução, como é bom quando nós temos amigos que nos aproximam de Jesus. Como é bom quando você tem um amigo seu que é íntimo e próximo, que ele não te leva para outras coisas que não sejam mais próximo de Jesus. Amém. A minha oração é que você tenha amigos assim, amigos que vão te conduzir não para as coisas do mundo, quando eu digo do mundo, as coisas que te afastam de Deus, mas amigos que vão orar por você, amigos que vão orar com você, amigos que sempre vão te dar uma palavra de ânimo, e às vezes pode ser de exortação, mas sempre na intenção de direcionar você mais próximo de Deus. E que você também seja amigo assim, desse jeito. Que você não só tenha amigos como Lucas, mas que também você seja como Lucas. Que você olhar amigos seus, que talvez já até conheçam o Evangelho, mas que você venha a demonstrar quem é Jesus para eles de uma forma que nem Lucas fez, mais apurada, mais detalhada, de uma forma mais personalizada. Como é maravilhoso termos amigos
que nos levam mais próximos de Jesus, amém? Que você busque, no meio de tantas pessoas, que você busque aqueles que de fato amam a Jesus e sempre vão te aproximar dele. Mas veja, a história continua, e aí vamos no versículo 23 e 25 do capítulo 1 de Lucas. A história continua porque agora, logo no capítulo 1 de Lucas, vai retratar o nascimento de um profeta. E esse profeta tem um nome, João Batista. Veja, há mais de 400 anos, o povo de Israel não tinha uma revelação profética, que se levantava em nome de Deus para falar e anunciar as palavras de Deus. E depois de mais de 400 anos, nasce um menino chamado João Batista, um profeta de Deus, para anunciar agora a chegada do Messias. Veja no versículo 23 e 25 do capítulo 1, diz assim: ao fim dos seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela, tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Veja novamente o enfoque de Lucas, trazendo dignidade a essa mulher. Isabel era a esposa de Zacarias, e você sabe a história, Isabel ela era estéril, ela não poderia ter filhos. Além da mulher ser extremamente desprezada, uma mulher que já era normalmente desprezada, se ela fosse estéril, era pior ainda. Era uma mulher que, ao olhar do homem da sociedade, é uma mulher que não tem frutos. Mas Zacarias era um homem digno que conhecia o Senhor e amava a Isabel, mesmo nesse momento de velhice e mesmo sem poder dar filhos. Zacarias era da linhagem sacerdotal e um determinado dia ele estava no templo. Eu só vou resumir a história. Ele estava no templo fazendo as suas funções sacerdotais. E ele foi chamado a entrar no Santo dos Santos, no santo lugar, é onde tinha incenso. O incenso era algo que ficava na frente da arca, que ele colocava ali um aroma, e aquele aroma queimava, subia, se representava a oração do povo de Israel diante de Deus. Zacarias estava colocando incenso, e quando ele colocava o incenso, ele estava falando: Senhor, Deus de Israel, estamos aprisionados pelos romanos, venha sobre nós, traga a salvação que precisamos. O texto diz, alguns versículos anteriores diz, que quando Zacarias estava fazendo isso, o povo fora do templo estava orando e clamando a Deus, para que Deus se revelasse. E houve de fato uma revelação. O anjo Gabriel aparece ao lado de Zacarias dizendo: eu ouvi a sua oração. Aleluia. Como é maravilhoso quando você entra no seu quarto, como diz a palavra lá em Mateus 6,6, quando você entra no seu quarto, no secreto, e busca a Deus em secreto, e a palavra de Deus diz que quando você faz isso no secreto, Deus que te vê no secreto te recompensará. Glória a Deus. Ali estava Zacarias orando, clamando: Senhor, liberta-nos. Estamos perdidos, precisamos do seu agir. Deus ouve a oração. Então vem um anjo e diz: eu ouvi a sua oração, e eu digo para você, a sua esposa terá um filho, e o nome dele será João, e será um profeta. Mas ali Zacarias, ele era humano, ele tinha dúvidas também, como eu e você. Então ele chega para o anjo e ele fala: mas como? Eu sou velho, a minha esposa também é velha, como pode ela ter filhos? Somos já idosos, estamos em nossa velhice. O anjo Gabriel, acho que foi um pouco radical, porque o anjo Gabriel fala assim: porque você não crê nas minhas palavras, ficará mudo. E naquele exato momento Zacarias emudece. Ele sai do templo com aquela cara apavorada, e as pessoas falam: o que foi, Zacarias? O que você viu? Você viu um fantasma? Não, eu vi um anjo. Claro, ele não podia falar, estava mudo. E ele ali não sabia o que falar, porque não podia mesmo. Deus fechou os seus lábios e passou todo o tempo. E o texto diz aqui que Zacarias, ele foi para sua casa, ele teve seu momento de intimidade com a sua esposa e ela engravidou. Imagine a festa. E aí o texto diz aqui, que nós acabamos de ler, que depois que ela engravidou, ela ficou em casa reclusa ali por 6 meses.
Não sei qual foi a motivação dela, mas ela ficou ali, talvez meditando, agradecendo a Deus. Deus, eu não podia ter filhos, e olha só o que o Senhor fez, e vai nascer no meu ventre um profeta seu, um filho que vai nascer para trazer alegria para mim e para toda a nação de Israel, e não é só para Israel, mas para todo mundo, para anunciar que Jesus, o Filho de Deus, vem para salvar e salvar e resgatar aqueles que estavam perdidos. O meu filho, se você já é papai, seu filho, seu neto é uma bênção. Ele nasceu, não foi à toa, ele nasceu para realmente glorificar o Senhor, amém, irmãos? Amém. Você que tem filhos, você que tem netos, você pode falar: o meu filho não nasceu à toa, o meu filho nasceu por um propósito. Que a bênção de Deus esteja sobre ele, olha assim. Veja aqui no versículo agora 65 e 66. 65 e 66 do capítulo 1. Depois que Zacarias nasce, depois que João Batista nasce, então há um momento que quando o menino nasce, depois de 6 dias, era comum levar o menino ao templo para fazer ali a cerimônia de circuncisão, somente aos meninos, e ali colocar o nome. Era comum colocar o nome do pai ou de alguém, de um parente próximo. Veja o que o texto diz: toda a vizinhança se encheu de temor, e a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que ficavam sabendo, meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Veja, estava falando de João Batista no sentido que, depois que esse menino nasceu, João, o Zacarias, o seu pai, ele, ao dar o nome, os seus lábios se abrem, e ele fala assim: o nome desse menino será João. Então todos estavam próximos e diziam: não, mas é comum que coloquem o seu nome de Zacarias ou de outro. Não, será João, porque foi um anjo que disse, Deus disse que assim seria, e assim foi. E o nome dele passou a ser João Batista, o profeta que Deus chamou para anunciar a mensagem de que o Salvador chegaria. Veja que a sociedade, ao ver isso, a sociedade estava ali e de repente viu uma mulher estéril engravidar. E viu um homem, Zacarias, que ficou mudo e de repente os seus lábios se abrem. E de repente toda a sociedade que estava próxima ali começou a se perguntar: e aí, o que vai ser desse menino? Quem é esse menino que acaba de nascer de uma forma tão especial? Quem é esse menino? Porque a palavra diz: porque a mão do Senhor estava sobre ele. Glória a Deus. A nossa oração é: Senhor, que a sua mão esteja sobre mim, que a sua mão esteja sobre os meus filhos. Amém. Para que meus filhos possam cumprir o propósito do nascimento deles aqui na terra. Que eles possam se render e servir ao Senhor de todo o seu coração, como João Batista assim o fez. Da mesma forma que João Batista anunciava o perdão, o arrependimento dos seus pecados, que eu e você, que os nossos filhos também possam assim fazer. Anunciar as boas novas do Evangelho, que é Jesus Cristo e o seu reino. No versículo 30 a 33, vou ler agora o versículo 30 e 33. Mas agora vamos falar um pouco sobre a chegada do Salvador. O Salvador chegou, e quem é o nosso Salvador? Você pode repetir comigo com força? Quem é o nosso Salvador? Jesus Cristo, então ele chegou. Jesus chegou, ele nasceu, veja. Versículo 30 e 33 diz assim: não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Aleluia. Continuando o versículo 34, Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. Versículo 35 até o 38 diz assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá. Você se lembra daquela música? Descerá sobre ti o Espírito Santo,
e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Amém. Tua alma viverá, o teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que o Aleluia. Espírito Santo cubra você sempre Aleluia. e que te envolva, Glória a Jesus. trazendo a você e ao seu coração e a sua descendência vida de Deus para você e para sua casa. Glória a Deus. Porque virá sobre ti o Espírito Santo e te cobrirá com uma sombra, assim disse também o anjo a Maria. Amém. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você, porque nada é impossível para Deus. Glória a Deus. Eu não sei a situação que você possa estar vivendo. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo que te cobre. Você pode estar vivenciando talvez momentos difíceis, mas saiba que você não está só, e o Espírito Santo te fortalece. Veja, o Espírito Santo ele te cobre, te fortalecendo, trazendo vida mesmo em um ambiente de luta e de dor. Amém. Amém. Lembre-se dessa palavra, porque para Deus nada, repete comigo, nada é impossível. Nada é impossível para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo deixou. Que essa seja a minha resposta e a sua resposta. Veja que Maria estava recebendo uma direção e uma mensagem gloriosa de que o Senhor dos Senhores nasceria dela. Mas veja, diante da sociedade haveria uma responsabilidade muito perigosa para ela, porque ela não estava casada ainda. E agora ela estava grávida, gerando dentro dela o Messias. A sociedade poderia acusá-la e apedrejá-la por ela estar grávida sem ser casada. Mas ela, sabendo disso, ela disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo deixou. Isso quer dizer que quando eu e você entendemos o Evangelho e pegamos a cruz para seguir, cruz significa morte, meu querido. Cruz não significa prazeres, significa uma vida de morte. Morte? Mas como assim? Não pode sim. É morte dos meus próprios desejos, das minhas próprias vontades, mas pode acontecer sim que por amor ao Evangelho as pessoas possam sim menosprezar você, desprezar você, rejeitar você. E graças a Deus ainda no Brasil não temos isso, mas em muitos lugares do mundo, como na Coreia do Norte e em tantos outros lugares, pessoas que entendem o Evangelho e vivem para Cristo, se elas são aprisionadas, elas são mortas pela sua fé. Veja, servir a Cristo é um risco de morte, irmãos, enquanto vivemos aqui. Da mesma forma que Jesus passou pela morte, carregando uma coroa de espinho, e hoje Ele senta no trono de glória, com toda a autoridade e poder. Eu e você, como cristãos, como os seus seguidores, seremos sim, muitas vezes desprezados, zombados, podemos ser até mortos. Podemos sim, talvez, carregar essa coroa de espinhos, de sofrimento, mas há um momento de glória que nos espera. Há um momento de glória que nos espera. Da mesma forma que Ele precisou passar por esse sacrifício, também nós iremos passar. Mas há um prazer maior, há uma salvação a nos esperar, uma vida eterna a nos esperar. E essa vida de Deus, ela já começa não lá nos céus, mas ela já começa agora.
Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está em você. Se você entendeu quem é Jesus, arrependeu-se dos seus pecados e entendeu que você é filho de Deus, então o Espírito Santo está em você, então o céu já está em você. Amém. O céu não é um lugar, o céu é uma pessoa. E essa pessoa é aquele que o anjo diz: olha, ele é o Santo, o Filho de Deus Altíssimo, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. É esse, o céu é Jesus. Aonde ele está na sua vida, o céu habita em você. É por isso que eu e você temos a responsabilidade. Se o céu habita em mim, se o céu habita em você, aonde eu andar, aonde eu passar, devo deixar um rastro celestial. Amém. É céu na terra, porque o céu habita em você e habita em nós. Amém. Porque para Deus nada é impossível. E eu quero já finalizar aqui com você. Então, qual é o ensinamento básico, principal? Porque durante todos os domingos nós iremos falar sobre o Evangelho de Lucas, iremos falar sobre muitos assuntos que vai realmente tocar em você. Então, quais são os ensinamentos básicos, então, de Lucas, de todo o Evangelho que nós iremos estudar? Lá no Lucas, capítulo 2, 10, ele vai trazer para nós um Evangelho que é chamado o Evangelho Universal. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Lucas 2:10. Em Lucas 2:32 diz assim: ele, falando de Jesus, ele é uma luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo, ó Israel. Jesus, ele é a luz que ilumina as nações. Jesus é as boas novas, é o Evangelho, as boas notícias, não só para nós, mas para toda a humanidade. Então Lucas ele nos mostra que o Evangelho, as boas notícias, que é Jesus, ele é universal, ele é para todos. Um outro ensino que ele traz para nós é que o Evangelho de Jesus, ele é inclusivo. E eu quero dar um pause rápido aqui para trazer uma observação sobre essa palavra inclusivo. O Evangelho ele é inclusivo. E hoje há uma tendência dessa pós-modernidade sobre a questão de relativista. Nada é absoluto, cada um tem suas verdades. E infelizmente existe igrejas chamadas igrejas inclusivas, aonde diz: venha como está e permaneça como está. Não é bem assim. Mas o Evangelho, ele é inclusivo. Por quê? Porque a mensagem das boas novas é para todos. É para o mais rico empresário, como também é para a prostituta, como é para o drogado, para o pedófilo, para o assassino, para o ser humano normal, aquele que paga suas contas bonitinho, para o ateu, ele é para o hétero, ele é para o homossexual, ele é para todos. A mensagem, ela é inclusiva no sentido de que ela é anunciada a todos. Mas a identidade, porque quando a mensagem é pregada e quando a pessoa entende e ela quer e ela deseja então participar da filiação de Deus, então essa mensagem deixa de ser inclusiva e passa a ser exclusiva. O Evangelho ele é inclusivo em sua mensagem, mas ele é exclusivo na sua identidade. A mensagem é: venha como está, mas permaneça como está? Não. Seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Amém. Essa mensagem, e alguns podem, está sendo gravado agora, mas pense, alguns podem achar: então isso é só, essa transformação é só para o homossexual. Não, é para o hétero, é para todos. Todos nós precisamos de redenção. Todos nós precisamos da graça salvadora de Cristo. Todos, todos, todos. Não há ninguém melhor do que ninguém. Todos nós precisamos de ser salvos por Ele. É por isso que Lucas 19, eu comecei com Lucas 19:10 e eu termino com Lucas 19:10. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Cristo morreu por nossos pecados e foi sepultado. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Cristo é Senhor. Amém? Amém. Cristo é Senhor.
Essa é a introdução do Evangelho de Lucas para nós. Que eu agora, todas as mensagens que forem pregadas aqui, saiba que Jesus ele nos veio para salvar e nos buscar. Ele veio buscar e salvar a todos nós, porque todos nós estávamos perdidos. Convido você a ficar de pé, por favor, e já vamos orar ao final. Que essa seja a mensagem que você venha a pregar no seu dia a dia. Hoje, em nossa escola bíblica, aprendemos sobre a questão de ter fome e sede de Deus, que quando eu e você entendemos a importância de Deus em nossa vida, quando nós percebemos como Deus é importante e como Ele deve ser prioridade em nós, isso nos livra das ciladas satânicas, as iscas de Satanás, de tentar nos aprisionar em sentimentos e ofensas. E é importante que eu e você estejamos ligados em Deus constantemente. E quando estamos ligados em Deus, nós entendemos que precisamos anunciar as boas novas. Saia daqui com esse propósito. Quando você for, que nem falamos na escola bíblica, quando você for no mercado aqui da cidade, na padaria, aquela padaria que você sempre vai lá comprar pão, lembre-se que você tem as boas novas para anunciar. Você vai encontrar pessoas atendentes ali que estão trabalhando, talvez estão com muitos problemas em casa. Lembre-se, guarde, levante pela manhã sabendo assim, eu tenho uma boa notícia para anunciar. Olhe assim hoje, Senhor, amanhã quando eu levantar, amanhã quando eu abrir os meus olhos e quando eu no meu dia a dia me encontrar com pessoas, quais são as pessoas que precisam ouvir as boas novas? Ajude-me, Senhor, a entrar no assunto. Me ajude, Senhor, a falar do teu amor para essas pessoas, para que elas possam entender que Jesus veio salvar e trazer de volta aqueles que estavam perdidos. Que o Espírito Santo esteja sobre você, te dando ousadia, te dando força, te dando sabedoria, e que você testemunhe essas boas novas ao mundo que está perdido. Amém. Senhor, clamamos a Ti, Senhor, agora como igreja. Ouvimos a Tua palavra, Senhor. Nós nos alegramos, Pai, porque o Senhor veio. O Senhor veio como prometido há muitos anos atrás. O Senhor veio, nasceu, viveu, nos mostrou os